Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberto, estou aqui com o Luiz e a gente vai conversar sobre a história da matemática na América Latina. E o convidado de hoje é o professor Zaqueu Vieira de Oliveira. Bem-vindo, professor. Se apresenta para nós. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou o professor Zaqueu Vieira Oliveira. Eu sou formado em Ciências da Natureza pela Universidade de São Paulo e tenho mestrado e doutorado em Educação Matemática. Aqui na Unila eu sou professor visitante, no curso de licenciatura em Matemática, e nos últimos anos tenho atuado com pesquisas em História da Matemática e as relações com o ensino dessa disciplina, mais especificamente tentando compreender alguns dos conhecimentos matemáticos dos povos originários da América Latina. Então, para a gente começar, qual foi a origem da matemática na América Latina, professor? Bom, essa pergunta ela é um tanto difícil de ser respondida, porque pensar na origem do conhecimento matemático, a gente precisaria talvez ter registros dessa matemática que foi produzida e praticada por diferentes povos. Ocorre que muitos povos não têm uma tradição escrita, é mais uma tradição oral, e esses conhecimentos acabam se perdendo ao longo da história. Então, pensar na origem da matemática, temos essa primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que o próprio termo matemática tem uma história. Quando a gente fala em matemática, muitos de nós aqui nos fazemos associar já ou a matemática escolar, aritmética, geometria, medidas, álgebra, ou a matemática universitária, que é uma parte mais avançada disso. Mas a origem etimológica da palavra matemática vem do grego. Matema, no grego, significa conhecimento. Não tem nenhuma relação com isso que a gente costuma achar que é a matemática. Tanto que essa palavra deu origem a um verbo em grego, mantano, que significa aprender, conhecer. E a palavra matemática, se a gente avançar um pouco no tempo, na Idade Média ela ficou associada a um conjunto de disciplinas das chamadas artes liberais. Nas artes liberais a gente tinha o trivium e o quadrivium. No quadrivium a gente tinha aritmética, geometria, música e astronomia. Essas quatro disciplinas, muitos estudiosos da Idade Média chamavam essas disciplinas de matemáticas, no plural. Até hoje, no espanhol, no inglês, a gente, ao falar a palavra matemática nesses idiomas, está no plural. No português ela não conserva essa origem, mas nesses idiomas, por exemplo, essa palavra é falada no plural, porque tem essa origem de um conjunto de conhecimentos, um conjunto de disciplinas que se chamavam matemáticas. Até esse período, esse conhecimento estava muito ligado a questões concretas. Pensar em aritmética, por exemplo, a gente está pensando em somar, subtrair, fazer operações com quantidades. Mas se a gente avança um pouquinho mais ainda no tempo, a matemática vai mudar completamente, essa matemática eurocêntrica. Vai ter a origem... claro, essa história é muito longa, eu estou simplificando aqui, mas vai ter a origem do simbolismo na matemática, que vai dar, fazer o surgimento aí do simbolismo, da álgebra que a gente usa até hoje. Claro que isso foi se desenvolvendo nesses últimos séculos, mas a matemática vai ter um outro formato que vai se tornar cada vez mais abstrata. Ela não deixa de fazer relações com o cotidiano, com eventuais aplicações, mas ela também se descola dessas aplicações. Se a gente volta para a Idade Média, a geometria está muito ligada a práticas de medida. Hoje não necessariamente. A álgebra ela possibilitou a matemática se descolar das práticas cotidianas. Mas por que eu estou contando tudo isso? Por que eu estou falando de tudo isso? Porque se a gente pensar que diferentes culturas produzem diferentes formas de conhecimento, a gente também tem que pensar que diferentes culturas podem produzir diferentes formas de quantificar, de medir, de comparar. Então, não necessariamente eles denominavam com o termo matemática, e às vezes muitas dessas culturas não estavam formalizando esse conhecimento da forma como essa região que a gente costuma chamar de Europa, e os povos dessa região formalizaram. Outros povos podem não ter formalizado e pensado da mesma forma. Aí a gente costuma chamar esse conhecimento de conhecimento matemático, por mais
simples, básico, que ele possa ser, né? Então, acho que a gente, ao longo da nossa conversa, vai ter oportunidade de tratar de alguns exemplos, de formas de pensar os números, formas de quantificar, por exemplo, né, que outros povos foram produzindo e praticando ao longo da história. Então, isso para dizer que talvez pensar numa origem da matemática na América Latina seja uma pergunta muito difícil de ser respondida pela falta de registros e também pela forma como nós consideramos a matemática. Talvez a gente enviese, né, a pergunta, né, enviese o nosso olhar sobre o conhecimento desses povos se a gente não se preocupar com o conhecimento cultural que se produz, né, em torno das práticas culturais deles mesmos, né? Acho que é um pouco em cima disso que eu gostaria de conversar com vocês. Professor, você falou, né, da forma de pensar. A gente está tão acostumado a pensar, quando fala em matemática, a gente já pensa nessa matemática grega, né, que é o que a gente aprende na escola, o sistema de base 10, tudo esse tipo de coisa. E aí, quando a gente vai ver os povos originários, eles têm uma outra forma de ver o mundo e os sistemas de base deles mudam, né? Quais os sistemas mais utilizados? Como os povos originários eles pensam a multiplicação, a contagem? Como eles pensam? Porque eu imagino que seja diferente de como nós fomos aprendemos a pensar, né? Pois você tem razão. Eu acho que, reforçando, né, diferentes culturas têm diferentes formas de pensar, de produzir aquele conhecimento. Isso vai depender muito das práticas culturais deles, né? Quando a gente... Me permita sair um pouquinho da pergunta, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, nos egípcios, e a gente fala em geometria para os egípcios, a gente associa muito as cheias e as baixas do rio Nilo, né? Porque aquela é uma região, em grande parte, desértica, e a região fértil ela fica muito mais próxima ao rio. E para eles era importante fazer medidas de distribuição de terra, cálculos de impostos ligados, né, relacionados a essa demanda, né, que eles tinham ali na realidade deles. Se a gente pensar em povos da América Latina, da região amazônica, por exemplo, que é uma região com uma floresta muito mais densa, né, que não tem regiões de seca, né, regiões desérticas como daquela forma, talvez os problemas que eles tinham eram problemas de outra natureza, né, para, vamos dizer assim, geometrizar e pensar no espaço que eles estavam vivendo, né? Então você me pergunta sobre essa matemática, né, a base, né, numérica dos povos originários. Bom, a gente tem por exemplo, os incas tinham a base 10, né, muito parecida com a nossa, só que a forma de notação deles era diferente, né? Eles usavam os quipos, um conjunto de cordas para fazer com nós que fazia as marcações indicando a quantidade, sempre na base 10. Tem uma corda principal, que são amarradas cordas pendentes, e nessas cordas pendentes são feitos nós de 3 tipos que indicam aquilo que a gente chamaria de dezena, centena e unidade, né? Os nós são dados de tal forma que indicam essas quantidades e você, a partir daquilo, consegue saber o número que se refere àquela quantidade. Mas se você pensa, por exemplo, nos povos guaranis, os povos guaranis usavam a base 20, né? Que também era a base dos maias na região do México, né? Mas isso são exemplos, né? A gente pode... E tem povos na região do Xingu que utilizam base 5, base 3, tem povos que não têm um conhecimento, vamos dizer assim, tão avançado em relação a bases, e o conhecimento numérico deles é muito mais simples. Às vezes eles contam até um determinado número e a partir daí para eles já é muitos, porque passa a não ter sentido você contar a partir daí, né? Então isso mostra para a gente que, na verdade, vai depender da necessidade e do interesse. No momento, eu não me recordo no nome de um povo indígena específico da região do Pará, mas que eles têm um sistema de numeração que
comumente eles usam até os 5 e a partir daí aos muitos. Só que para algumas coisas específicas, eles têm termos maiores do que os 5, porque interessa naquele contexto falar esses números acima do número do 5, né? E não parar no 5 e falar o muitos, né? Então, é muito mais diverso do que a gente vai conseguir pensar, né, assim, facilmente. E muitas vezes essas diferenças elas estão geograficamente muito próximas, nessas diferenças de pensamento, né? É muito interessante isso. Professor, tem algum estudo de como essas tribos amazônicas, né, as tribos guaranis, assim, que não tem registro escrito, né, é mais oral, eu imagino que existiam, né, tribos gigantescas com dezenas, às vezes milhares de pessoas. Como que administrava isso? Tem alguma pesquisa nesse sentido de como eles administravam essa população? Porque eu imagino que se vive tanta gente junto, tem que ter uma administração nos recursos, no número de casas, nas roças. Tem algum registro de como eles quantificavam e trabalhavam essa administração? A gente tem os registros que existem, né? Eles são dos incas, né? Que são esses povos ali da região mais das cordilheiras, né? Se a gente pensa aqui nos povos amazônicos, esses a gente, pelo menos até hoje, a gente não conhece registros, vamos dizer, dessa questão mais administrativa. Uma coisa interessante que eu acho que é importante notar e que pesquisadores na área de arqueologia estão aos poucos desbravando, são os geoglifos. O que são os geoglifos? Eles são escavações muito grandes, aliás, que foram feitas na região onde hoje está o estado do Acre, no Brasil, em partes da Bolívia. Tem alguns que estão fora desse território, mas a maior parte estão nessa região. São desenhos, né, escavações em forma geométrica, às vezes quadrado, às vezes círculos, às vezes uma forma um pouco mais aprimorada, tipo um pentágono, ou então um retângulo. São essas formas que de forma geral é o que apareciam. Mas quando eu digo escavações, elas eram relativamente grandes. Vamos pensar assim em algo como 200 metros de lado, por exemplo, né? Então, não é uma pequena escavação, uma escavação grande. E ainda os arqueólogos ainda estão descobrindo qual era a função dessa escavação e como isso foi feito, porque é de um nível de perfeição, né? O cálculo dos ângulos retos, o tamanho, né, se é um quadrado, é exatamente um quadrado, não ficou um lado maior do que outro. Agora, o que é interessante é que esses geoglifos, em sua maioria, parecem ter sido feitos pouco antes dos colonizadores chegarem aqui ao nosso continente, mas se perdeu a cultura dali, porque conforme a mata vai se regenerando, aquilo foi se perdendo, e a descoberta disso aconteceu bem recentemente, na década de 80, justamente por causa do desmatamento. Com o desmatamento, as imagens espaciais começaram a mostrar essas formas escondidas dentro da floresta, em regiões desmatadas. E aí esses estudos estão ocorrendo aí, né, um pouco mais de 40 anos, para tentar entender, mas parece que essas formas geométricas significavam algum tipo de socialização, né? Talvez alguma coisa num sentido religioso, talvez alguma coisa num sentido de classes, mas isso ainda não tá estabelecido e não está confirmado entre os arqueólogos. Como essa é uma região em que o solo também é muito maleável, né, uma região muito úmida, as coisas não se preservam tanto, né? Então está se averiguando ainda, tentando entender o que aconteceu nessa região. Mas é um exemplo, né? Uhum. Professor, e quais os povos originários da América Latina que tinham um conhecimento mais avançado de matemática? Bom, quando a gente fala em avançado, a gente supõe o simples, né? E
a gente acaba caindo nessa cilada, vamos dizer assim, de falar em simples e avançado. Eu acho importante essa pergunta, não acho que dá para a gente desconsiderar que determinados conhecimentos realmente propiciam uma compreensão mais aprofundada de um determinado fenômeno, mas isso não pode nos levar a uma interpretação de que um determinado povo pode ser considerado menos inteligente ou inferior a outra cultura por causa disso, né? Mas quando a gente fala nisso, né, eu acho que a gente pode pensar tanto nos maias, que tinham um sistema de numeração bastante estabelecido, os próprios guaranis, embora seja um sistema de base 20, é um sistema diferente, porque quando a gente pensa num sistema de numeração, e a gente lembra do nosso sistema de numeração, o nosso sistema ele é chamado sistema posicional. O que isso significa? Que se eu escrevo o número 111, eu tenho 3 números uns, mas a depender da posição que esse número está colocado, ele tem um valor. O 1 que está na casa das centenas, ele vale uma centena, que é 100 unidades, né? Então ele tem um valor diferente. Por que eu estou mencionando isso? Porque isso é uma coisa que tem no sistema dos maias, por exemplo, né? A forma como os incas registravam o sistema de numeração deles nas cordas pendentes ali nos quipos também usava essa forma. Outros povos não necessariamente têm essa forma de pensar, e aí eu quero trazer um exemplo muito interessante, que são dos palicures, um povo indígena que vive atualmente na região do rio Oiapoque, né, norte do estado do Amapá e a região mais ao sul da Guiana Francesa. Esses povos eles têm um sistema de numeração muito interessante. Se a gente pensar novamente no nosso sistema de numeração, quando a gente vai falar o número 1, a gente tem uma variação entre masculino e feminino, o 1 e o uma, e o número, né, singular e plural, 1 e uns, ou uma e umas, né? No 2 a gente tem o 2 e o duas, porque já é plural, não tem singular, claro. E o do 3 em diante a gente, né, não tem mais essa variação de masculino e feminino. E a gente tem aí outras, né, a gente tem os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Os palicures, para vocês terem ideia, o número para eles, o número 1, tem um radical, uma parte específica da palavra que se repete em qualquer forma, só que a variação do número 1 pode chegar a 200 variações diferentes. Por quê? Eles têm o masculino, o feminino e o neutro, começa daí, para coisas animadas, né, coisas que têm vida. E, bom, a compreensão do que é masculino, feminino e neutro para eles é diferente da nossa, né? Por exemplo, o masculino é para o homem, para o menino, mas também para animais grandes. O feminino para a mulher, para as meninas, mas também para animais pequenos. E o neutro eles usavam para outras coisas da natureza, tipo árvore, não necessariamente é uma coisa masculina ou feminina, né? Então tem essa forma de pensar. Bom, aí a gente já tem 3 gêneros. Só que o sistema de numeração deles permite você falar do número 1 relacionado a várias coisas de formas diferentes. Então eles tinham um 1 específico para falar, por exemplo, de uma coisa cilíndrica. Eles não usavam o mesmo 1. É claro que é só um afixo que se junta à palavra para fazer essa modificação, né? Mas, então, se a coisa é cilíndrica, tem uma terminação a palavra. Se o objeto é quadrado, tem outra. Se está amarrada, tem uma outra terminação. Se está tudo junto em um cesto, tem uma outra terminação. A gente não consegue nem imaginar, né, como é isso, mas só para dar um exemplo, eles também tinham a possibilidade de algumas palavras serem verbalizadas. Hoje em dia a gente tem, né, isso, a gente transforma algumas palavras que não são de uma classe gramatical em outra, né? A gente, por exemplo,
A gente tem aí o Instagram, né, que é uma coisa que virou febre, e agora uma coisa que que fica legal no Instagram é o instagramável, né? Quer dizer, você transformou aquela palavra que era um substantivo num adjetivo. Na palavra por exemplo, eles teriam algo como seria tal pessoa se umizou. O que é esse umizou? Se isolou, se retraiu, né? Na nossa tradução, mas eles usavam uma variação da palavra aquelas duas pessoas se doisaram. O que é esse doisaram? É se casaram, né? Quer dizer, a gente tem uma palavra específica e eles usam uma variação do número para expressar essa ação, né, que no português a gente teria um termo específico, né? Então acho que isso é muito interessante. Veja, uma cultura que não tem registro, né, que os antropólogos estão já há algumas décadas fazendo o estudo linguístico, né, da língua deles, e estão estudando a compreensão numérica deles. É importante eu mencionar nesse momento, né, que esses estudos, né, tanto da arqueologia como da antropologia, eles são de extrema importância para a compreensão da história da matemática, né? E dentro da área, né, de história da matemática tem aquilo que a gente chama de etnomatemática, né? O que é a etnomatemática? É uma linha de pesquisa, né, que tem vários objetivos, mas um deles é compreender justamente como diferentes culturas produzem e praticam seu próprio conhecimento. E quando a gente fala disso, a gente não está pensando só nessas culturas originárias, mas a gente também pode estar pensando em práticas específicas. Por exemplo, como que um pedreiro trabalha, né? Porque muitas vezes a gente tem profissionais dessa área que não têm um estudo, vamos dizer, um estudo formal daquela área, né? Mas ele tem vamos dizer, a prática dele faz com que o trabalho dele funcione, né? Então, esse conhecimento, que é um conhecimento que para ele não está formalizado, mas ainda assim é um conhecimento matemático. Qual é a proporção de areia, cimento e pedra e água que eu coloco para fazer um concreto? Isso tem todo um raciocínio matemático, né, para ser feito. Então, os pesquisadores em etnomatemática, dentre os objetivos de suas pesquisas, têm esse intuito, né, de compreender como diferentes culturas, e aí cultura nesse sentido mais amplo, produzem e praticam o conhecimento matemático. Professor, você falou, né, desse conhecimento não formal, né, dos pedreiros e tal. A maioria desses trabalhadores, né, os marceneiros, tal, eles não têm um estudo formal, mas eles entendem conceitos matemáticos ali e resolvem os problemas. E como que o povo guarani lidava com isso? Tem algum registro, alguma coisa de como eles lidavam com esses problemas matemáticos cotidianos, né? Por exemplo, para construir uma oca, né, que é toda curvada, eles precisavam entender quanto de peso aquele toco ia aguentar e não sei o que. Tem algum registro disso? Alguma forma, alguma pesquisa sobre isso? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Essas pesquisas elas estão sendo feitas, né, nessas últimas décadas, como eu te disse. Isso envolve estudo etnográfico que às vezes que demora, né, para se compreender, e o que vai se percebendo é que ao mesmo tempo que há uma prática talvez mais consolidada, por exemplo, entre os guaranis, né, a questão do sistema de numeração, que é base 20, que é diferente do nosso, isso está mais consolidado, tem práticas que não necessariamente estão formalizadas, né? E, embora estejam consolidadas, ele tem uma coisa mais intuitiva, vamos dizer assim, né? Então, eu vou voltar rapidinho para o exemplo do pedreiro, né? Uhum. Como é que o pedreiro faz para saber se uma parede está reta ou não? Ele usa um prumo, né? Quer dizer, aquilo, por mais que talvez um físico pudesse formalizar aquele conhecimento, o pedreiro tem um conhecimento intuitivo daquilo, que se o prumo estiver numa determinada posição, a parede está reta, se o prumo não estiver
bem localizada, a parede deve estar pendendo para algum dos lados. É preciso olhar com calma, né? Ou eu posso usar um nível de água, né? Eu uso uma mangueira com água e eu vejo como a água está nivelada ali dentro para saber se a parede está torta, está pendendo para um lado ou para outro. Quer dizer, a gente poderia chamar alguém que estuda fluidos aí para nos explicar isso do ponto de vista formal, mas o pedreiro tem um conhecimento intuitivo ali. E o pedreiro tem um conhecimento tão intuitivo sobre isso que se tiver uma bolha dentro da mangueira, ele sabe que vai dar errado, né? Porque uma bolha pode causar uma variação num dos lados da mangueira que tira o nível, né? Por quê? Porque água e ar têm pressões diferentes, né? Então você pode desnivelar ali, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente vai para o conhecimento dos guaranis, você falou da questão da oca, né? Qual a inclinação que eu posso colocar, um galho, um tronco, né, para a oca não descer, coisas desse tipo. São conhecimentos dessa forma, são conhecimentos muitas vezes intuitivos e que vão se passando de geração para geração, né, ainda sem uma formalização, vamos dizer assim, mais aprofundada, né, por parte deles, né? Eles sabem que funciona por causa de uma determinada intuição que foi se percebendo ao longo do tempo. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque mesmo esse conhecimento eurocêntrico, ele passou por esse processo, né? Quando eu volto para a álgebra, todo esse simbolismo que a gente usa hoje, foi todo um processo de construção. E muito desse conhecimento foi baseado em práticas cotidianas, né? E ao longo do tempo foi percebendo que dava para dissociar, vamos dizer assim, a interpretação, por exemplo, de uma equação de um exemplo prático. Por exemplo, como que a gente pode pensar uma equação? Eu vou abastecer um carro, se 1 litro de gasolina está R$7 e eu vou abastecer com 50 litros, quanto eu vou pagar? Isso tem uma regra de 3, mas tem uma equação que eu vou usar ali, né? Uma função que eu vou usar, na verdade, uma função que eu vou usar para tentar chegar ao valor que vai dar a minha conta. Esse conhecimento matemático ele foi se descolando, né? O conceito de função foi se descolando da prática, né? E nessas culturas, por qualquer motivo, acho que preciso entender melhor a cultura, não se descolou, né? Eles foram produzindo e praticando, né, de forma ainda integrada, né? O conhecimento integrado com a prática, né? Para eles não se tornou uma necessidade produzir, inclusive, e passar esse conhecimento de outra forma que não seja através das próprias práticas, né? Então, talvez a gente vá por aí entre os guaranis. Eu conheço pouco dos guaranis, né, para falar especificamente das práticas deles, né, e como que eu poderia dar um exemplo mais profundo disso. Mas é muito mais intuitivo do que, vamos dizer, formalizado, teórico, né, e tudo mais. E qual que é a relação dos povos originários com a geometria, professor? Bom, isso tem muita relação com espaço, como eu falei, né? Os geoglifos é um exemplo disso, né? Talvez de organização do espaço, mas a própria organização da tribo, daquela cultura, né, tem toda uma questão espacial, né? Para algumas culturas tem a oca do pajé no centro e outras, né, no entorno. Para outros, a oca do pajé está numa determinada posição em relação às outras, mas não necessariamente no centro. Essa questão espacial ela é importante em diversos níveis, porque quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar, inclusive, em como que aquela tribo se organiza, né? Quem é que está numa determinada posição hierárquica, quem está em outra posição hierárquica, né? Mas o conhecimento espacial ele é importante para muitas coisas, né? A questão de caça e pesca, por exemplo, né? Onde é que eu vou construir, onde a tribo vai ficar para eu não ter que, com o meu grupo, caminhar por muito tempo, porque senão quando eu trouxer a comida ela pode ter estragado, né? Então, quer dizer, essas noções de espaço, inclusive vinculadas com o tempo,
elas demonstram que esses povos tinham uma noção, né, de geometria ligado aí principalmente às medidas, né, muito, muito importante, né? Acho que, se a gente for pensar assim, em conhecimentos talvez um pouco mais avançados, eu acho que a gente precisaria pensar nas pirâmides maias, né, que são construções interessantíssimas, até mesmo as construções incas, né, quando a gente vai para a região de Machu Picchu, né, que demonstra também, inclusive, uma compreensão matemática muito, muito importante, compreensão de espaço, né, e também até de física, né, como é que eu carrego essas pedras, como é que eu disponho essas pedras de uma determinada forma, né, então tudo isso é conhecimento geométrico sendo empregado na prática, né. E como que a abordagem histórica ela poderia melhorar o ensino da matemática na educação básica, professor? Bom, essa é uma pergunta que eu acho muito interessante, né, já que eu trabalho num curso de licenciatura em matemática e os meus estudantes se tornarão futuros professores, né. Eu penso que há duas visões, né. Uma visão que aos poucos está se perdendo, e eu acho que é bom pontuar, que é a visão da história da matemática como algo curioso, como algo recreativo. Por quê? Porque se a gente trata esses conhecimentos que a gente está falando aqui como algo curioso e recreativo, a gente valoriza uma determinada forma de conhecimento, né, a eurocêntrica, e desvaloriza, né, outras formas de pensar, né? Então, acho que esse é um dos primeiros problemas que a gente tem se a gente pensar como curiosidade, como recreação, né? O segundo ponto é que eu acho que a gente, inclusive, desvaloriza a própria matemática, porque aí a gente já atribui a matemática como algo difícil, como algo impossível de ser compreendido, e em algum momento eu preciso dar uma acalmada na aula, um momento de relax para os alunos, para eles descansarem, né? Acho que a gente precisa ir para um outro ponto, que eu diria que eu vou tratar pelo menos em dois pontos. Um que é a questão epistemológica, né, que é o que é a matemática, como a gente começou a discutir aqui, né, no início do programa, né, o que é conhecimento matemático, como que um matemático trabalha, mas mais do que isso, como que diferentes culturas produzem respostas para problemas parecidos, né? Você, em um determinado momento, me perguntou sobre as multiplicações, né? E veja, a gente tem um algoritmo para resolver a multiplicação, né? E que é muito bom esse algoritmo, realmente. Se eu precisar fazer contas de multiplicação com números muito grandes, ele faz sentido, né? Mas veja, tem culturas que talvez não precise desse conhecimento, não use, e faz a multiplicação de outras formas. E quando eu acho que a história da matemática faz sentido em sala de aula, porque às vezes até as formas de raciocinar dos nossos estudantes demonstram esses diferentes caminhos. Por exemplo, o que é, assim, se for para a gente pensar, o que é uma multiplicação? Uma multiplicação é uma soma de fatores iguais, né? 3 vezes 4. 4 mais 4 mais 4. Né? São 4, 3 vezes, né? Bom, 3 vezes 4 está tudo bem, mas se eu começasse a aumentar essa conta aqui, 342 vezes 24, a gente ia ficar 24 mais 24 mais 24, 342 vezes, a gente ia se perder na conta e não ia dar certo. Mas ainda assim, essa é uma forma de pensar a multiplicação, né? Outras culturas pensam em conjuntos. Bom, então, quando eles pensam em conjunto, né, a gente pode estar pensando em conjuntos de determinado número, como quando a gente faz, quando a gente desmembra um número, por exemplo, 142, 142, né, a gente pode pensar nesses grupos, e isso ajuda a gente a fazer conta de multiplicação. Por exemplo, se eu pedir para vocês fazerem 21 vezes 5, fazendo o cálculo mental, bom, eu não preciso fazer 21 vezes 5 e começar aqui, vai dar uma dificuldade muito grande. Mas eu sei que 20 vezes 5 é 100.
e 1 vezes 5 é 5. Quer dizer, eu pensei em conjuntos. Eu desmembrei aquele primeiro, aquele número que tinha dezena e unidade em duas partes, né, em dezenas e unidades, e fiz a operação dessa forma, porque isso facilitou, nesse caso, nem sempre facilita, mas em alguns momentos facilita. Então dá para pensar a multiplicação dessa forma, porque às vezes determinadas multiplicações, determinadas organizações já são muito conhecidas, né? Talvez se eu perguntasse para vocês quanto é 17 vezes 5, a gente fosse ficar pensando bastante aqui. Mas o 20 vezes 5 a gente sabe que é 100, porque a gente usa no nosso dia a dia notas de R$20 e vai ao supermercado, pagar a conta e tudo mais. Então, da mesma forma, eles no dia a dia pode ser que determinados conjuntos já naturalizem determinadas operações e a partir disso você faz a multiplicação. Então, eu acho que... Veja, e voltando para a questão da sala de aula, os nossos estudantes, muitas vezes, eles conseguem raciocinar e pensar matematicamente sobre os problemas que nós colocamos. Só que se a gente... tem dois caminhos que não funcionam. Um é formalizar o tempo inteiro, ou seja, que me importa só o algoritmo da multiplicação, e não me importa a interpretação do que está acontecendo ali. Ou só essa linha de raciocínio que a gente está fazendo. Eu vou ficar somando o número 25 342 vezes. Também não funciona, porque a gente sabe que para a nossa realidade isso é inviável, né? Então, como que a gente consegue tornar as duas coisas juntas, né? Juntar essas formas de pensar? Eu acho que a história da matemática propicia isso, né? Só mais um exemplo, né? Se vocês me permitem. Claro. Um exemplo interessante é o das bases do sistema de numeração que você me perguntou, né, aquela hora. A gente usa a base 10 no nosso dia a dia de forma geral, né? Mas outros, como a gente falou, outros povos usam outras bases, base 20, base 5, base 3, e a gente muitas vezes não faz ideia do que é pensar, né, nessas outras bases, né? Você tem um sistema binário na computação e tudo mais. Mas veja, a gente também usa o sistema sexagesimal no nosso sistema de horas, minutos e segundos, né? Na contagem, né, de tempo. E como é que eu faço uma operação com esse sistema, né? Professores da educação básica sabem muito bem isso, né? As aulas deles não duram 1 hora, né? 1 hora a aula às vezes dura 50 minutos, às vezes 45 minutos. E como é que eu faço essa conta? Se eu tenho 3 aulas de 50 minutos, como é que eu faço essa conta, né? Eu não vou dizer que 3 vezes 50 é 150. Bom, é isso mesmo, é 150 minutos, mas não funciona bem, né? Então, a operação que é feita é de outra forma, né? 1 vezes 50 está tudo bem, 2 vezes 50 é 1 hora e 40, né? 2 vezes 50 minutos, 1 hora e 40 minutos. 3 vezes 50, 2 horas e 30 minutos. É assim que a gente faz a operação. E essa é a base 60, né? Eu posso tirar aí os minutos e segundos e fazer operação de soma, operação de multiplicação, dá para fazer números quadrados com isso, dá para fazer um monte de coisa. E era assim, inclusive, que os mesopotâmicos faziam. Eles tinham a base 60, eles tinham tabelas de algo parecido com as nossas tabuadas, tabelas de contas que eles que os escribas aprendiam nas escolas ali de escrita e que era numa outra base, né? Então é isso, né? Eu acho que se a gente vai levar esse conhecimento para a sala de aula, é para levar uma reflexão sobre o nosso sistema de numeração, como ele funciona, por que ele funciona dessa forma. Se o sistema de numeração nosso não fosse posicional, a gente teria um problema muito grande. Um exemplo muito simples, né? São os numerais romanos, né? Se a gente escrever o número 12 em numerais romanos, ele é o x, i, né? Número 12 em numerais romanos. O primeiro i é 1, o segundo número i, o segundo i é um número 1 também, né? Não importa a posição deles. Na prática é isso. Se eu quiser fazer uma soma nesse sistema, né, eu tenho que sair contando esses símbolos e às vezes fazendo conversões. Mas vocês imaginam, se eu tiver um número muito grande de símbolos para contar, eu vou ter algo muito exaustivo, né? E que às vezes posso me perder na conta. No caso, os egípcios também eram assim. Os egípcios tinham um sistema de base 10, né, com símbolos específicos, mas que eles tinham que fazer
dessa forma. É tanto que a multiplicação para os egípcios, eles faziam com duplicações sucessivas, né? Eles faziam, na prática, eles só ficavam somando para fazer a multiplicação. Então, se eles queriam um número vezes 12, eles iam ficar duplicando até chegar no 12. Às vezes não dá para chegar no 12, e aí tinha lá uma operação específica que eles iam fazer para chegar no valor que eles queriam, mas sempre trabalhando com somas, né? Então, esses sistemas, não vou dizer para vocês que eles são mais simples, mas eles geram uma complexidade nesse tipo de operação, mas talvez para a necessidade deles era suficiente. Mas talvez mostrar isso para os nossos alunos, né, implica tirar da curiosidade, que às vezes alguns livros didáticos colocam lá um box como uma curiosidade, tirar dessa curiosidade e mostrar as diferenças entre um sistema de numeração e outro, as implicações de eu ter um sistema posicional ou não, as implicações de eu ter um sistema de base 10, de base 60 ou de uma outra base, pode trazer mais compreensão, mais sentido para a matemática e tornar os nossos alunos, mostrar que a matemática tem muito raciocínio envolvido. Não é só o procedimental, que eu acho que é muito importante, não dá para aprender matemática só conversando, é preciso sim fazer exercícios, é preciso sim treinar, muitas profissões são assim e a matemática não é diferente, né? Por isso que eu estou dizendo, a gente não pode ir para o extremo e dizer, não, então vamos só mostrar essas diferentes culturas e deixar isso de lado. Não, é preciso fazer tudo, dialogar, treinar, né, trabalhar os procedimentos ao mesmo tempo em que a gente mostra que a matemática não é só esse conhecimento eurocêntrico, que outras culturas possuem conhecimento matemático e que esse próprio estudante, seus pais, né, a historicidade da sua família, da sua região, possui conhecimento matemático. A gente mostra para esse estudante que a matemática não é uma coisa que está só dentro da escola, na sala de aula, que a matemática faz parte do dia a dia dela, que a matemática faz parte da cultura dela. Pode não ser a matemática formalizada, mas o raciocínio matemático está presente no dia a dia dele todo o tempo. Eu lembro, alguns programas atrás, a gente entrevistou a professora Laura Mato, das escolas de fronteira, né? E aí é isso que você estava falando, professor. Porque nas fronteiras vêm alunos com diferentes conhecimentos e tudo, e aí precisa passar por uma transversalidade dos conhecimentos, né, para conseguir atender todos aqueles alunos e passar o conhecimento para ele. E aí eu queria perguntar, como que é trabalhada essa transversalidade na formação dos futuros professores no curso de matemática da UNILA? Bom, quanto à transversalidade desses conhecimentos, eu acho que ainda é algo muito difícil da gente trabalhar, porque muitos de nós tivemos uma formação não transversal, né? Então, propiciar uma formação transversal, sendo que muitos de nós, docentes do ensino superior, não tivemos essa formação, ainda é algo muito difícil, né? Claro que esses últimos anos, com vários campos de pesquisa surgindo e se difundindo, isso tem mudado, né? E a UNILA é um lugar muito importante nesse processo, justamente por causa dessa integração latino-americana que a universidade tenta propiciar. Bom, a gente, na formação dos professores de matemática, a gente tem trabalhado tarefas que valorizam, né, esses diferentes conhecimentos. Então, por exemplo, em disciplinas de práticas de ensino, né, que são disciplinas extremamente práticas para se pensar o que se pode fazer em sala de aula, né, os nossos alunos vão planejar aulas, vão aplicar aulas simuladas, às vezes a gente os leva em escolas para aplicar algumas aulas, mesmo que pontuais, mas para discutir essas práticas, a gente tenta valorizar essa transversalidade, seja com a história da própria disciplina, seja com as artes, com a física, com a química, com a biologia, né? Porque, veja, a gente está vivendo aí ainda, né, um momento de pandemia, né, que agora com menos impacto, mas com algum impacto dos últimos 2 anos, né? E tem um conhecimento matemático, né, ligado à epidemiologia, ligado à ecologia, que pode ser pensado
as aulas de matemática, principalmente do ensino médio, que a gente vai trabalhar funções, né? O que é uma exponencial, o que é achatar a curva e outras coisas mais, né? Como que a gente, quando é que a gente está protegido ou não, como que essa curva tem que se comportar. Quer dizer, isso é todo um processo de modelagem matemática, que é claro, quem faz isso são os especialistas no ensino superior, mas que a gente pode trabalhar com menos variáveis, de forma mais simplificada na educação básica, né, mostrando justamente essa transversalidade. Então, a gente tem tentado propiciar isso para os nossos estudantes, né, essas discussões amplas, né, das relações entre a matemática e outras áreas de conhecimento. Mas eu acho que a gente ainda tem problemas com materiais didáticos, né, a gente ainda não tem tantos materiais didáticos adaptados para se pensar dessa forma. As próprias avaliações de larga escala às vezes valorizam isso, mas o currículo ele nem sempre permite que o professor consiga fazer esse trabalho mais integrado. Então, aí a gente ainda tem algumas dificuldades. Acredito que tanto dentro da universidade como dentro da escola tem algumas coisas, né, a serem mudadas para valorizar essa forma de conhecimento mais transversal, integrada, interdisciplinar, né? E aí, quando a gente fala disso, do professor de matemática, a gente tem que falar disso na formação de professores de forma geral, né? A gente está falando aqui de história da matemática, né? De repente, é preciso que os cursos de licenciatura em história pensem como integrar nos seus currículos o pensamento científico, o pensamento matemático. E eu não estou dizendo que o historiador vai se tornar um professor de matemática, não. Mas o historiador talvez, né, o licenciado em história, talvez pudesse, nas suas aulas, fazer essa conexão também, né? Porque, afinal, um professor de história também trabalha quando vai pensar em escala de tempo, séculos, né? O século XX começa quando? Vai até quando? A gente muitas vezes confunde, né? O século XX começou quando? Em 1900 ou 1901? Ou começou em 2000? Né? Quer dizer, que conta que se faz? Né? Isso parece muito simples, mas é isso. A gente precisa, nas diferentes formações, propiciar isso. Um professor de geografia, né, trabalhar conhecimentos geométricos, escala, essas coisas fazem parte, né, pensar num mapa, né, mas também tem uma matemática ali, tem um raciocínio de proporcionalidade, regras de 3, né, todo um conhecimento matemático que está relacionado a isso. Professor de ciências, né, quando vai falar de notação científica, né, aquelas números muito pequenos quando na escala microscópica ou números muito grandes na escala astronômica, né, tem muita matemática nesse conhecimento. Bom, eu estou aqui partindo a partir da matemática, mas talvez o professor de ciências também possa, né, pensar a partir do seu ponto de vista, e eu acho que a universidade tinha que estar mais integrada nos programas de formação de professores nesse sentido, porque eu acho que isso permitiria a gente fazer esse trabalho de valorização de diferentes formas de conhecimento, seja ele matemático, seja ele científico, seja ele geográfico, se a gente propiciasse isso de forma integrada já no momento de formação para os nossos estudantes. Mas eu acho que é isso, a gente está no caminho para que essas coisas aconteçam de forma mais proveitosa, quem sabe aí nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Eu tenho essa esperança. Professor, tem mais alguma questão que o senhor gostaria de abordar sobre o tema? Na verdade, eu quero mesmo agradecer o convite, né? Sempre um prazer falar desse assunto com vocês. Fico à disposição para conversar em outros momentos e dizer que a gente está, né, tô disponível para novas conversas. Quem quiser me procurar para conversar mais sobre o assunto, estou à vontade. Legal, muito obrigada, professor. Eu agradeço. Obrigado, professor. Queria agradecer a sua participação. Foi bem legal esse papo. Queria conversar mais, mas a gente tem um tempo aqui, né? Um tempo matemático. Está acabando. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença e agradecer você que assistiu esse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Durante o período eleitoral, nossos comentários estão fechados, mas você pode entrar em contato com a gente por e-mail e tirar suas dúvidas. Obrigado.